Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 20 de dezembro de 2023. Bom dia, Grazi! Olha que música, Grazi. Maravilhoso, né, em Lisboa. Tu conhece esse álbum dele, o Hi-Fi? É maravilhoso esse álbum. Essa música é do Ventura Highway, do América. Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, nega. Eu estava ouvindo agora há pouco o Neil Young e América também. Aí tocou Ventura Highway, mas resolvi colocar o Ney Lisboa interpretando. Olha que espetáculo. Bom dia, Isis. É lindo esse álbum, né? Todo ele interpretando essas pérolas assim. Quem não conhece aí esse álbum, aí o pessoal aí de cima, aí, bom dia, Conceição. O pessoal aí de cima aí, a Isis, a Ana, essa galera, procurem Hi-Fi do Ney Lisboa. É maravilhoso. Esse álbum acho que é de 2015, eu acho. Por aí, assim. É bem velhinho já. Bom dia, Eliana. Maravilhoso. Espetacular. Bom dia, Rosalie. Essa música é linda. Às vezes eu boto pra correr. Uma coisa mais assim, mais freeway, assim. Bora então. Ó, vai chegando o final do ano, vai rareando o povo, ó. Bom dia, Kátia. Vai conversar com a comadre então, Kátia? Vou te dizer, né? Cada coisa que me surge. Uns obstáculos. Ela tá apreensiva com isso. Muito. Então tá. Aqui, ó. A Lógica da Fé, Elizabeth Nanguel. Max Nanguel. Editora Luz da Letra. Eu vi que o Vitor Barreto tá lançando Bom Dia, Dene. Várias sacolinhas assim para final de ano, para darem de presente, de Natal, de Ano Novo, seja o que for. Então eu quero dar algum livro bacana para alguém. Dei um livro sobre budismo. Vão ali na Luz da Letra, né? Tem uma sacolinha ali que o Vitor Barreto está sugerindo. E aí comprem os livrinhos assim, mandem para as pessoas. Eu já fiz isso várias vezes. Bom dia, Raquel. Já fiz isso assim vou dar um livro para uma pessoa que ela está precisando ouvir algumas palavras assim. Então, ó, tem a Luz da Letra, tem a Bodhigaya do Enio Burgos, né? Vem ali aquele que vocês acham que, esse aqui, acho que é legal de dar de presente. Eu já fiz isso muitas vezes. Só mandava assim, tipo, ó, não dizia nada, só para dar uma real para a pessoa, né? Né, Ana? Tem que fazer. Aí as pessoas se tocam. Opa, ganhei esse livro, mas do nada tu me deu esse livro, porque só lê. Bom dia, Fran. Bom dia, Luana. Só lê porque eu vou te contar, né? Tu tá fora de controle. Bom dia, Stanley. E às vezes eu mandava assim para as pessoas que nunca tinham ouvido falar do budismo, né? Mas eu via que estavam fora. Eu via por mim, né? Mas eu via que estavam fora, assim, deslocados do planeta. Você faz uma leitura diferente aí. Bom dia, Ana Paula. Bora lá, então? Acreditar. Bom dia, Ângela. Tá tudo bem aí, Fran? Como é que tá essa gurizada linda? Bom dia, Mônica. Bom dia, Carol. Carole Baza. Tem um Z, então é Baza. Se fosse 2 Z, seria Batsa, né, no italiano. Uma vez, quando minha amiga Mary Ann e eu estávamos andando a cavalo juntas nas planícies abertas de São Luís, no sul do Colorado, ela me perguntou se eu acreditava em reencarnação. E agora, hein? Aí é um ponto que é bem polêmico no budismo. Porque o budismo não acredita em reencarnação. E agora? O budismo acredita em renascimento. Tem diferença. Bom dia, Grácia.
E não é só uma diferença semântica, uma diferença que mudou a história da filosofia, da estrutura religiosa, a história sociológica e antropológica. O Buda ele rompe, ele faz uma cisão, assim. Então vamos ver a importância, assim. Tu fala do budismo, fala do Buda como se ele fosse grande coisa. Pensa uma pessoa ter a força de argumentação, de ter visto esse processo todo, e aí ele ter essa força de argumentação e ele rescindir um contrato sociológico, antropológico. Por quê? Porque na Índia, naquele período, há 5.000 anos antes do Buda, já tinha todo o processo do hinduísmo, tinha todo o processo desses pensamentos que iam sendo levados assim, né, pelos árias, né, pelos nobres, né? E aí ele chega, bom dia Natalina, a Fran diz, tudo certo, férias escolares. Então não tá tudo certo, né? Tá tocando terror, 3 crias em casa. Tá louco? Tu vai pro céu. Então ele chega e ele traz um ensinamento, traz uma compreensão das estruturas de ensinamentos que até então estavam sendo colocadas, porque tem que pensar o seguinte, que o Buda, ele era um letrado, né? ele era um príncipe, né? Ele tinha todos o conhecimento de uma estrutura de ensinamentos, de educação, ele falava diversas línguas e aquela coisa toda, né? Como um príncipe, né? Que ia assumir a realeza ali e tal, do Suddhodana, do pai dele, né? Daquela região. Eram 16 regiões ali na região de Lumbini, ali no norte da Índia, que hoje é o Nepal. Então, ele era um cara letrado, o cara tinha conhecimento, e ele estuda todas as religiões, todos os sistemas filosóficos e debate isso. Não é se, vou ter uma ideia, não, eu debato, eu vou te mostrar que esse aqui tem uma falha, esse aqui tem outra falha. Ele vai para o embate. E esses embates se chamam a disputa do Dharma. Qual Dharma é melhor? O Dharma do hinduísmo, o Dharma do Buda, o Dharma do jainismo, né? Melhor no sentido de que tem mais argumentos, né? E ele vai para esses embates. Se eu, por exemplo, quisesse ser monge, eu teria que fazer esse embate do Dharma. Né? Eu poderia fazer, né? Eu já estou preparado para ser um monge. Eu posso simplesmente pedir, bom, quero ser ordenado. Já estou com todos os estudos finalizados. Né? O próximo passo é eu dizer, eu quero. E eu parei, é óbvio, né? Então tem o embate do Dharma. Por quê? Porque eu vou ter que assumir um monte de coisa. Né? Então o embate do Dharma vai ter uma série de pessoas ali e eles vão te questionar. É a mesma coisa que aconteceu com o Buda. Então por que essa longa conversa, que é muito importante, prestem atenção todo esse processo. Não é um carinha que surgiu assim e trouxe um monte de ideia. Ele rompe com um sistema filosófico que já estava vindo há mais de 5.000 anos antes dele. E aí ele rompe com toda aquela estrutura do planeta, para no Buda. Ele vai ali, ele dilui tudo aquilo e eles lançam um novo entendimento e o universo começa a compreender aquilo. Por que reencarnação é diferente de renascimento? Reencarnação vai dizer assim, eu reencarno, né, como no catolicismo, como no hinduísmo, como em todas as religiões, menos no budismo. Eu reencarno como eu sou. Então Jesus reencarnou, né, nasceu novamente. Então se tu vai para o paraíso, tu vai nascer novamente como sendo essa pessoa. Estou atropelando, né, o ensinamento. Bom dia, Lucila. Só que no budismo, a gente vai dizer que a gente tem um renascimento. Por quê? Porque a gente não vai nascer novamente dentro dessas... Porque as condições mudaram. Porque todos os meus skandhas, todos os meus agregados, todos os meus... minha forma de ser, elas estão constantemente mudando. Quando eu digo que eu reencarno, eu estou dizendo que então a impermanência não existe. Como é que eu reencarno novamente? É tua mãe? Bem que eu vi que Ceruti ali. Bem-vinda, dona Lucila, mãe da nega. Que trabalheira, hein? A senhora... Vamos parar um pouquinho aqui. Fazer um interlúdio. A senhora vai para o céu. Não, com certeza. Com certeza, seu lugar no céu está garantido. Porque, olha, vou lhe dizer, hein? Não é fácil. E aí, nega grande amiga minha, dona Lucila, minha aluna, amiga, querida, e ela, ela é terrível, né? Difícil.
pessoa difícil. Então, o renascimento, quando tu diz que é reencarnação, tu vai negar essa estrutura da impermanência. Tu vai dizer, não, impermanência não existe, as coisas são permanentes. As coisas são totalmente permanentes, eu renasço novamente. Agora, o budismo vai trazer uma coisa assim, ó, ele vai dizer assim, tá, mas... Ele vai dar o exemplo da vela. Tu pega uma vela, né, uma vela acesa e uma vela apagada. Aí, tu pega com a mesma chama dessa vela acesa, tu vai acender aquela outra vela. É a mesma vela, essa segunda vela daqui da outra minha mão, que foi, né, que acendeu agora com essa chama. Então a chama se propaga, mas não é a mesma vela, porque a parafina que tem aqui, essa parafina que forma a vela é outra. Ela tem outras condições, é outra estrutura. Então o que passa? Passa uma estrutura kármica, totalmente impermanente, totalmente com um novo samsara, com uma nova estrutura, com novos movimentos de causas e condições que vão construindo, e conforme essa parafina, esse corpo, né, foi formada, ela vai queimando. Quando eu extinguo a estrutura dessa parafina, a chama, ela se liberta. Então, reencarnação e renascimento são totalmente diferentes, porque era uma questão também de política. Porque os brahmanes acreditavam, não, nós vamos renascer brahmanes sempre no poder, os reis sempre no poder, e o Buda vem e diz, não, vocês não vão nascer nessa casta superior sempre. Depende das ações de vocês, ações kármicas. Vocês vão poder, daqui a pouco vocês vão renascer como um outro ser, né? Um animal ou qualquer outra coisa. Bom dia, Fernando. Então tem muita estrutura. Eu estou atropelando o ensinamento para não ficar chato aqui para vocês, mas ele rompe com uma estrutura política. E aí tentam matar o Buda por causa disso. Não, mas como assim? Daí nós vamos sair da classe superior e descer, né? Então reencarnação é muito diferente de renascimento, porque reencarnação não acredita na permanência. Reencarnação acredita num eu constante, que ele não muda nunca. Olha o eu de vocês, o eu do ano passado, da semana passada. Como é que vocês eram? Como é que nós éramos? Né? Está em constante movimento. Esse constante movimento é devido a certas causas e condições. Constantemente mudando, constantemente mudando. Tu quer saber como é que tu vai ser no futuro? Olha para o teu eu agora. Então o renascimento é uma estrutura kármica que a gente vai levando. Esse é um dos temas mais complexos do budismo. É um dos temas que leva horas para a gente debater, porque primeiro eu tenho que construir uma ideia, eu tenho que explicar os 5 agregados, eu tenho que explicar os skandhas, os 3 venenos, eu tenho que explicar como surge o eu tenho que explicar como o samsara vai se desenvolvendo, como se livra do samsara através do caminho óctuplo, para as pessoas dizerem, realmente, senão eu sei que ele fica complexo. Mas mais ou menos, sacaram? É por aí. Longo, né? É um tema que eu acho impressionante, assim, porque ele rompe com muitas estruturas de pensamento. E ele te larga num lugar. Se vocês pensarem, ele te larga num lugar assim, tá, e agora? E agora que a responsabilidade é tua. Não importa se tu vai renascer em outra vida, né, ou reencarnar, se tu acredita em reencarnação. Importa que tu pode renascer a cada minuto. Se deram conta disso? O que importa é o renascimento a cada minuto. Como eu vou renascer daqui a 7 horas, quando terminar o Dharma? Né? Como é que eu vou renascer? Com essa nova estrutura que surge? Aí surge o final do ano, né? Cada ano a mesma coisa. No próximo ano eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não precisa esperar o final do ano fazer isso. Todo mundo diz isso, né? A gente fala isso. A gente faz um monte de votos, né? Faz votos para daqui a 1 hora renascer. Faz votos para renascer quando tu chegar no trabalho e te verem de outra forma. Faz votos para renascer numa estrutura entre pai e filho, mãe e filha. Faz voto para renascer entre estruturas de colegas de trabalho. Como é que eu renasço? Como é que eu surjo? A gente morre toda vez que a gente deita. E a gente renasce toda vez que a gente entra em vigília. Né? No budismo a gente não diz que a gente acorda, porque nós estamos ainda no sonho. Né? Então, o tempo todo eu posso renascer. Renascer é um posicionamento da mente. Isso é renascer para o budismo. Renascer é um posicionamento da mente. O meu posicionamento da mente é romper com as minhas estruturas kármicas negativas e as positivas, porque as positivas também são ruins, porque elas me levam a um mindset de não crescimento, de fixação, um mindset em que eu não consigo sair daquela mesmice. Por quê? Porque se eu estou numa estrutura fixa, eu estou agradando. Se eu estou agradando, eu não preciso mudar.
Isso é péssimo. Isso é péssimo. A gente tem que continuar mudando constantemente. A gente tem que continuar sempre em evolução. Então essa estrutura ela tem que ser rompida a cada instante. Eu posso renascer a cada momento. As pessoas que lidam com os budistas sofrem porque os budistas estão o tempo todo mostrando novas facetas. Porque essas novas facetas são máscaras que se desmoronam. Bom dia, Lu. Essas máscaras vão caindo o tempo todo, constantemente, constantemente. O budista não pode ter uma máscara só. E eu quero mais é que vocês se decepcionem comigo. Eu quero mais que vocês rompam estruturas de pensamento comigo. Vocês olhem para mim e digam, ele não é aquilo que eu pensava. E depois digam novamente, mas ele é aquilo que eu pensava. Eu não sei mais o que pensar. É exatamente isso. O budista, ele não vai tentar manter uma máscara só. Ele vai mostrar assim, não existe máscara, gente. E aí? Lidem com isso. A pessoa que está do outro lado tem que lidar com isso. É uma complexidade isso, mas essa é a estrutura que a gente tem que começar a pensar. Eu tenho que renascer a cada momento. Eu tenho que destruir as máscaras que me compõem. Eu tenho que destruir a máscara de mãe. A gente olha para uma mãe, entrou a dona Lucila ali, né, mãe da nega, Ceruti. Bom dia, Rosana. A nega aprisiona a mãe. A Fernanda aprisiona a mãe. A Maria aprisiona a mãe. Sei lá o nome de quem vocês quiserem aí. Estou dando só exemplos, gente. A gente aprisiona a pessoa, mas a dona Lucila, ela não é só mãe, ela é esposa, ela é filha, ela já foi filha, né? Não sei, ela ainda é filha, né? Ela é amiga, ela é colega, ela é prima, ela é tia, ela tem várias composições, mas ela é dona Lucila. E ela surge mãe quando surge nega, quando surge a irmã da nega, que eu conheço também. Então, quando tem esse surgimento, surge a avó, quando surge a Carol e a Ana, né, as filhas da nega. Então, como é que ela vai dando surgimento àquilo ininterruptamente e a gente aprisiona a pessoa? Em várias máscaras, assim. A pessoa fica aprisionada. Num contexto de vó, prima, tia, esposa, constantemente fazendo e desenvolvendo papéis ao longo do dia. Profissional, dono de casa, seja o que for que faça, não importa. E eu vou me aprisionando a centenas e milhares de fragmentos desses papéis que vão montando esse frame, esse quadro. E esse quadro vai sendo ininterruptamente mostrado ao longo do dia e formando um filme. E aí a pessoa olha no final do dia e diz, isso sou eu? Não, não é. Mas o que eu sou então? Aí a pessoa cai num vazio. Aí ela envelhece. Todos nós vamos envelhecer. Ou não. Né? E aí, se a gente tiver a sorte de envelhecer, a gente olha para trás e aqueles papéis de pai, de marido, de esposa, elas vão sumindo. Porque os filhos saem de casa. Os filhos saem de casa. O emprego termina. A relação fica morna. Aí vários papéis vão caindo. Aí tu olha para aquilo, tu cai num abismo. Não é assim? Não estou sendo pessimista, estou dando a real da vida. Para que esperar envelhecer para cair nesse abismo? Para que cair nesse abismo? Outra, que abismo? O budismo vai dizer não existe abismo. O abismo é uma construção. Porque eu posso sempre planar sobre tudo isso. Eu posso olhar para tudo isso e olhar para essas máscaras sendo construídas ao longo do dia e parar a cada minuto e dizer, ok, eu estou exercendo a máscara de mãe nesse momento. Aí tu age como mãe, como pai, como marido, como esposa, o que vocês quiserem. Escolham uma agora. E depois entrem em estado de contemplação, de meditação e observem apenas ela se diluir. E deixa surgir simplesmente a tua mente natural. Não é surgir um eu. É surgir a tua mente natural. E ela repousa. Quando ela repousa, aí tu tem uma manifestação no mundo que chama uma máscara tua, mas não é tu. Uma manifestação do mundo, um filho grita, um marido te chama, um empregado te chama, um colaborador te busca, uma mensagem surge. Aí tu vê qual máscara está surgindo. Aí ela vai lá e representa o mundo. Agora, quando eu me identifico com essa máscara, eu torno sólido esse eu.
Eu monto essa estrutura desse eu e eu começo a achar sólido aquilo. E se aquele colaborador não fizer o que eu estou mandando, estou dizendo, aí eu solto os bichos nele. Subo nas tamancas. Né? Não é assim? Eu deixo sólido. Mas eu tenho que ver essa estrutura sendo montada. Quando eu entender essa estrutura que está sendo montada, eu vejo montar e eu percebo isso, eu estou vendo minha mente criar essa estrutura, eu vou entender o processo da vacuidade. Eu olho minha mente criando, eu vejo o processo de luminosidade da mente, minha mente criando. Olha minha mente criando. Minha mente criou uma mãe, minha mente criou um patrão, minha mente criou um colega de trabalho, minha mente criou. Ele cria. Mas de onde ele tira essas estruturas para criar? Como é que ele vai montando? Tem uma turminha que corre lá e diz, pega logo lá as coisas que compõem a mãe, as coisas que compõem a filha, coisa. O praticante de meditação vai olhar isso. É só uma criação. E ele depois deixa se desfazer tudo isso como se fosse uma nuvem passando. Nada disso é verdadeiro. Mas ele age. Isto é, nesse momento. E aí depois deixa passar. É muita coisa para vocês, gente. Mas se a gente não olhar para isso, nós vamos viver aprisionados numa estrutura de um eu sólido e nós vamos sofrer. Porque toda solidez se desfaz. Tudo que é sólido quebra. Tudo que é líquido se desmancha no ar. Então é isso. Vamos fazer uma prática? Eu nem consegui ler hoje, eu li uma frase só. Eu acho que é importante a gente olhar para isso. Eu vejo muitas pessoas, a maioria, 100% das pessoas que me procuram eu não aguento mais esse eu. Aí eu digo, cria outro. É só uma criação. É só uma criação. Só que ninguém quer fazer o trabalho sujo, né? Que é sentar e olhar para as coisas. Primeiro preciso ter coragem. Primeiro ponto é coragem. Eu tenho que ter motivação. O que me motiva? Quando eu tiver a motivação correta, eu vou ter inspiração. E aí eu faço a prática. Então faça uma inspiração profunda pelas narinas, soltem pela boca. E nesse ponto a gente já pode olhar que máscaras surgem. Se há necessidade de alguma máscara agora, para simplesmente sentar, ou no estado que vocês estão, se é deitado, há necessidade de surgir algum eu, ou simplesmente eu posso deixar qualquer estrutura de eu, sem precisar me preocupar com a postura que eu estou, se eu estou correto, sentado ou não, se eu estou fazendo certo ou não, e simplesmente me abandonar nisso tudo. Abandonar esse corpo.
O rompimento das máscaras começa aí. O quanto eu consigo ficar simplesmente sentada, sentado, apenas com a presença da mente, sem ela ficar andando por qualquer lugar, pelos pensamentos ou pelos sons que surgem. Eu apenas sento e observo a minha respiração. E se surge algum som, se surge algum pensamento, e eu me dou conta que eu saí, que eu segui essa energia, procurem ver que máscara foi sendo criada. Surgiu a máscara do profissional, do pai, da mãe, do marido, da esposa. Qual máscara surgiu? Qual papel que você tem que representar nesse momento? Veja a capacidade da mente criar. Apenas observe isso. Talvez você perceba também que há uma necessidade de criar algo para se sentir vivo, viva, para dar reconhecimento ao estar aqui. Mas e se você tentasse se lançar nesse lugar, nesse vazio? Um lugar que a gente desconhece. A nossa mente é como aquele vizinho que a gente passa todo dia por ele e apenas diz oi, mas não sabe nem o nome, não sabe o que ele faz, não sabe nada sobre ele. Se ele tem pai, mãe, filhos. A gente apenas passa e diz oi. A gente passa apressado e diz oi porque a gente precisa ir para algum lugar cada vez mais distante de nós mesmos. E se eu dissesse oi para essa mente, para esse vizinho? E lhe perguntasse, como você é? O que você faz? E ficasse olhando ele responder em silêncio. Eu sugiro aos que entraram agora que vejam esse vídeo de hoje completo, desde o começo, para entender essas estruturas de formações de máscaras de eu, né, que vão surgindo e que eles vão ser revelados muito fortemente agora nesses períodos de festas com família e final de ano. O budismo dá várias dicas de como lidar com isso. Tudo são estruturas criadas. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se estendam e toquem a todos, todas, todos, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Gente, é só uma criação. Quando vocês tiverem a compreensão disso, quando nós tivermos a compreensão disso, a gente se liberta. Aí a gente desperta, ok? Vejam, revejam esse vídeo de hoje e tentem entender essa estrutura. Qualquer dúvida, me chamem, ok?